Nós teremos hoje o professor António Carlos dizer-nos umas palavras e eu introduzirei o tema. Bem, boa tarde, boa noite já a todos. É uma grande honra estar aqui no Instituto Politécnico e ser recebido dessa forma, com a fidalguia, né, com a hospitalidade do professor Manuel Davi Maceno. Estamos já há 5 dias aqui em terras portuguesas, né? Quero saudar os nossos irmãos portugueses. Tenho encontrado aí muitos irmãos brasileiros por aqui, não sei se temos alguns aqui presentes, mas a nossa saudação aí a todos os nossos irmãos e amigos brasileiros que, tenho certeza, são recebidos aqui nesta terra com muito respeito, com muito carinho, com muita dedicação, e vem aqui sorver os conhecimentos das escolas aqui desta terra. É uma grande honra poder receber a presidência desta mesa. Foi para mim uma surpresa nesse momento, né? Muito agradável, agradabilíssima. E eu venho aqui acompanhado do professor Rui Badaró, que nos convidou e que organizou esse encontro, juntamente aqui com o professor Maceno. Agradeço do fundo do coração a oportunidade que me deu o Rui Badaró e o professor Maceno. Cumprimento aqui à minha esquerda do professor Dr. Paulo Cavaco, que também ilustra esta mesa, e o meu amigo, meu irmão, Dr. Alexandre Ugozuco, que preside uma das subseções da Ordem dos Advogados do Brasil em Sorocaba, estado de São Paulo. Cumprimento também o professor de Direito Civil Haroldo Fazano. Eu desenvolvo advocacia em Sorocaba, estado de São Paulo, há quase 40 anos, 38 anos. Essa minha profissão que eu abracei, ela me dá muito prazer, faço isso realmente com muito amor. Tive a oportunidade de ajudar um pouquinho na formação de novos advogados, lecionando na Faculdade de Direito de Sorocaba, disciplina de Ética e Disciplina. Já há quase 14 anos que eu trabalho na faculdade, ajudando um pouquinho aí na formação de novos advogados. E tive a honra aí, o ano passado, de ser eleito para presidir o Conselho Superior da Fundação Educacional Sorocabana, que mantenedora dessa faculdade, Faculdade de Direito de Sorocaba, que já tem 53 anos de fundação, já formou aproximadamente 6.000 bacharéis em Direito, e este ano forma a sua turma de número 50. A faculdade aí que tem uma história, né, ligada à nossa cidade de Sorocaba e região, e que, portanto, neste contato com o professor Maceno, eu já entreguei a ele um pouquinho da história da nossa faculdade, objetivando, se possível, a viabilização aí de algum intercâmbio, não só para o corpo docente, mas também para o corpo discente. Dentro das possibilidades, nós pretendemos aí avançar nesse campo, se obviamente for possível. Eu vou falar rapidamente um pouquinho da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho a honra de integrar também o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados, a Seccional São Paulo. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das maiores corporações profissionais. A OAB do Estado de São Paulo mantém aproximadamente 250.000 profissionais inscritos. É o maior colégio de advogados da América Latina. A OAB ela é criada por lei federal, a Lei 8.906, de 4 de julho de 94, é o atual Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia.
Essa lei federal, então, regula as atividades e funções da OAB e também o exercício da advocacia. Ela está formada em forma federativa, temos um Conselho Federal, o órgão máximo, composto por 3 advogados de cada unidade federativa, são 27, portanto 81 advogados que compõem o Conselho Federal, o órgão máximo da corporação. Nós temos os conselhos seccionais. Os conselhos seccionais têm um número de advogados eleitos pelo voto direto da classe a cada triênio, e nós temos também as subseções. No estado de São Paulo, que é a nossa base, nós temos aproximadamente 220 subseções, um conselho estadual composto de 80 advogados e 60 suplentes. O conselho se reúne uma vez por mês e tem lá suas câmaras recursais. E a grande função da OAB, podemos destacar 3 grandes funções da OAB, que é a seleção e inscrição, a defesa das prerrogativas, a defesa do advogado, e ela detém o poder disciplinar. O poder disciplinar compete à própria OAB. A comissão de seleção e inscrição é que examina os pedidos de inscrição, indeferindo aqueles que eventualmente não preenchem os requisitos legais ou quando o bacharel exerce atividade incompatível. Então a OAB tem o poder regulamentar de indeferir inscrições. A seleção é feita através do exame de ordem. Nós temos um exame da OAB já bastante rigoroso, um índice de aprovação não muito elevado, e esse exame de ordem, vez por outra, é questionado no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo tem mantido a validade e a constitucionalidade desse exame de ordem. O outro poder da OAB é o de defesa. Sempre que o advogado for eventualmente ofendido de maneira ilegal, né, no exercício profissional, compete à OAB, através da sua Comissão de Direitos e Prerrogativas, a defesa desse profissional, promovendo as representações contra a autoridade tida como coatora, ou que praticou ato abusivo, ou mesmo promovendo o desagravo público, aquele ato que se consubstancia na solidariedade da classe em favor do advogado que foi injustamente ofendido no exercício profissional. E a outra grande função da OAB é o poder disciplinar. Nós temos aqui o nosso estatuto e o Código de Ética e Disciplina. O nosso estatuto, ele dispõe de regras com relação ao exercício profissional. E o Código de Ética é o código que regula a conduta do profissional. O nosso Código de Ética regula a conduta profissional e também a conduta pessoal. Sempre que houver transgressões, então compete à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, esse poder disciplinar. Compete, portanto, à OAB punir o advogado com as sanções que vai de advertência, censura, suspensão, e a mais grave é a exclusão dos quadros da OAB. Então, portanto, a OAB tem esse poder disciplinar justamente para exigir que o profissional tenha uma conduta reta, uma conduta digna e que sempre com sua conduta possa enobrecer sempre o exercício profissional, enfim, a advocacia. Nós poderíamos falar muito mais aqui, né, sobre a advocacia, mas eu creio que esse espaço que me foi dado está fugindo um pouco da temática prevista e, portanto, eu me reservo aqui o direito de parar por aqui, agradecer a todos aí pela acolhida, pela possibilidade aí de vocês me ouvirem um pouquinho e dizer que é com muita honra que estou aqui.
Espero retornar outras vezes e espero poder recebê-lo um dia, se for possível, em nossa cidade de Sorocaba, ou mesmo na Faculdade de Direito. Professor Delgado, a honra é nossa. Temos sempre o maior gosto e interesse institucional em reforçar as relações. Reforçar relações com o grande país de língua portuguesa. Um país que, em grande medida, é responsável por a nossa língua comum ser quase irrelevante no mundo. Nós não somos como a Suécia, a Finlândia, a Grécia, a República Checa, países da nossa dimensão, que depois culturalmente quase não conta. O português conta por África e sobretudo pelo Brasil. Aliás, pensar sobretudo nos jovens, quando um português num foro europeu fala de Portugal, não ligam demasiado. Agora ligam mais devido às questões dos riscos cambiários, o euro, estarmos nós na primeira linha, na trincheira do euro. Fora isso, Portugal, 2% do PIB da União Europeia, menos de 3% da população, nós não contamos quase nada. Mas, se temos a oportunidade de juntar forças, é Portugal mais Brasil, os outros começam a falar baixinho. E também creio que o Brasil também, de sua parte, tem interesse em trabalhar connosco. Porque eu também tenho certeza, não falarmos nisso, que se sentiram aqui em casa. Eu não vou ao ponto de dizer que isto seria mais um Estado do Brasil, mas isso foi uma oportunidade que passou quando terminou o Reino Unido. Embora a nossa Constituição, das eleições para a Assembleia Constituinte em 1822, os Estados brasileiros também tivessem estado representados. E nem votaram da mesma forma. Ou seja, a Bahia ou o Piauí, por exemplo, nem votaram pela separação. Mas isso é outra história. Dizer uma outra coisa. O professor Delgado falou de Sorocaba, faculdade, eu pensei, bom, isto é coisa pequena. Eu posso dizer o seguinte, se o município de Sorocaba fosse transplantado e colocado em Portugal, seria o segundo maior face à Grande Lisboa. Sorocaba, neste momento, tem mais habitantes que o Porto. A escala é outra, completamente distinta. Se os senhores considerarem, vamos falar aqui em São Paulo, se considerarem que a grande São Paulo, da qual Sorocaba não faz parte, está com cerca de 18 milhões de habitantes, isso significa que é uma cidade ou uma aglomeração urbana que corresponde à população de Portugal mais Bélgica juntos. Isso é difícil de entender. Assim, como também é difícil para muitos portugueses, sobretudo do centro e norte do país, entender as distâncias e entender os horizontes no Brasil. Quem vive aqui, já não. Nós aqui estamos, desde há muito, habituados ao horizonte longínquo.